A paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Amém! Nesta manhã de alegria, estamos aqui, buscando a face do Senhor. Meus amados irmãos, foram ditas tantas palavras aqui, que já estou regozijado. Reflexões pelo irmão Marcílio, os louvores, as orações, mas quero deixar também algo da parte do Senhor para a gente meditar nessa manhã. É de verdade, né, como o irmão Marcílio falou, nós estamos aqui porque precisamos da presença do Senhor. Estamos aqui porque dependemos dele. Se a gente não dependesse do Senhor, nós não estaríamos aqui. Nós como somos dependentes do Senhor, estamos aqui para buscar mais do Senhor, buscar mais comunhão, mais intimidade. E eu quero deixar um versículo para a gente meditar, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21 em diante, que diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto no mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o se prostrou aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe ponhas as mãos sobre ela, para que sare e que viva. Amém? Amém. Lemos, é um texto bastante conhecido, um texto edificante. Fizemos menção da palavra do Senhor, onde a Bíblia vai dizer que Jesus, passando outra vez para o outro lado, Jesus estava vindo de Decápolis, pelo mar da Galileia e seguindo a Cafarnaum. E Jesus, quando chega em Cafarnaum, na beira do mar, junta-se uma grande multidão, uma multidão no qual estava aguardando Jesus, uma multidão no qual estava ali precisando de uma palavra de Jesus, um conselho de Jesus, um ensinamento de Jesus. Pessoas que ali também se encontravam enfermos, precisando de uma cura. Pessoas que estavam ali esperando Jesus, porque estavam almejando estar perto dele. Então diversas pessoas que estavam ali tinham uma necessidade de estar próximo de Jesus. E é interessante que aquela multidão começa a oprimir a Jesus, que ele entra novamente num barco e vai para um pouco dentro do mar. E no meio daquela multidão surge um homem, no qual eu creio que muitos não estavam esperando a presença dele ali, porque ele era chefe da sinagoga. Esse homem, por nome Jairo, também tinha uma necessidade. Esse pai que estava desesperado à procura de Jesus, estava necessitado de uma cura da parte de Jesus para sua filha, que se encontrava moribunda. Em outras versões vai dizer que se encontrava enferma ou à beira da morte. Mas o interessante é que Jairo, ele quebra todo o seu orgulho, porque vamos entender que ele era chefe da sinagoga. Então naquela época ele era um homem de valor, um homem importante. Jairo, ele era responsável pelas reuniões, pela adoração, por tudo que acontecia dentro da sinagoga. Jairo era o responsável, Jairo é o que estava de frente. Vamos dizer que Jairo era o dirigente da sinagoga. Ele que ordenava aos outros sacerdotes para tomar as atividades da sinagoga. Mas chega na vida de um Jairo um acontecimento no qual foi permissão do Senhor acontecer isso. A enfermidade chegou sobre a filha dele. E o interessante é que Jairo, por mais que viu aquela situação da filha enferma, e estava chegando já a uma situação dela falecer, ele reconhece que os recursos dele não eram tão significantes no qual os outros pensavam. Porque ele, para ter um cargo que muitos queriam ter,
para ele ter condições financeiras que muitos queriam ter, para ele ter autoridade sobre muitas pessoas naquela época que muitos também queriam ter, ele entendeu que isso na vida dele não tinha tanta importância, porque tudo que ele tinha não pôde curar a sua filha. Mas eu creio que ele tem ouvido falar de Jesus. Eu creio que Jairo já tinha visto alguns sinais operados na vida de algumas pessoas que ali se encontravam. Como eu falei no início, tinha pessoas ali de diversas situações. Pessoas também que estavam ali para agradecer o milagre alcançado por Jesus. E Jairo ele reconhece. E quem pode curar a filha dele é Jesus. Ele vai até Jesus e roga-lhe. Roga a Jesus para que ele vá até sua casa para curar a sua filha que se encontra enferma. Eu separei alguns versículos aqui e alguns tópicos. O primeiro tópico que eu quero aplicar aqui nesta manhã, para podermos meditar também, é: todos os nossos recursos não resolverão os problemas que só Jesus pode resolver. Porque o salmista vai dizer lá no Salmos 27 que muitos confiam em carros, né, Marcílio? Em cavalos, mas ele faz menção no nome do Senhor. Aleluia. É o salmista dizendo que muitos vão para guerrear confiando no carro, que é a estratégia melhor para se guerrear, com a lança na mão. Outros confiam em flechas, mas ele faz uma menção: eu não confio nem em carro, nem em flecha, nem em cavalos, mas eu confio no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E eu sei que Ele está assim. comigo. É verdade. Quando eu enfrentar as minhas guerras. Glória. Porque eu vou estar na retaguarda e Ele vai estar na minha frente guerreando ao meu favor. Aleluia. Falando isso, me vem à memória Davi. O gigante Golias dá uma afronta a Davi, dizendo que ele não passava de um zero à esquerda. Dizendo que Davi era franzino, pequenino, e que faria dele, pegava ele de ossos para dar os cães. Mas Davi olha para aquele gigante e diz: eu vou te enfrentar, mas não por mim, mas pelo nome do Senhor, Aleluia. o Deus de Israel. Glória. E Davi ele vence aquele gigante, que era maior do que ele. Qual é o teu gigante nesta manhã? Que você tem enfrentado, tem olhado e tem visto que ele é maior do que você. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia, vai dizer que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia. Maior é o Deus que está na minha e na tua vida do que os nossos problemas. Maior é o Senhor que está conosco do que qualquer situação que pode acontecer em nossas vidas. E Deus agora ele se deslocaliza daquele barco e vai sentido a casa de Jairo. É interessante que ele não quer entrar nessa história, mas também surge uma mulher, no qual a Bíblia, nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, relata essa história. Mas não relata o nome dessa mulher, mas relata o acontecimento, a cura que ela estava obtendo. Entenda que Jesus está indo para a casa de Jairo para curar a sua filha. Porque Jesus, ele jamais resiste a um coração contrito. Jesus, ele jamais vai resistir a um coração adorador. Você, quando for buscar o Senhor, vá quebrantado de coração. Se humilhe perante a presença, porque isso ele não resiste. E ele vai agir ao teu favor. É através da oração, é através da busca, é através da humilhação que vamos conseguir enxergar a ação do Senhor sobre nossas vidas. Essa mulher surge tomando a cena, porque essa mulher também estava necessitada de algo da parte do Senhor. Não era a mesma necessidade que Jairo tinha, mas era a necessidade que ela pretendia ter na vida dela. A minha necessidade não é a necessidade do irmão Marcílio, nem do irmão Diego, do irmão Alexandre, nem do irmão Alcântara. Mas a nossa situação, o nosso problema, ele é diferente.
mas a quem a gente buscamos é o mesmo. Porque muitas pessoas têm situações na vida que procura por pessoas, procura em lugares que não vai dar resultado e nem solução. Mas a solução para a humanidade se chama Jesus de Nazaré. Glória. A maior doença do século não é a depressão. A maior doença do século não é o câncer, não é a AIDS. A maior doença do século é o pecado, porque faz afastamento de você para com Deus. O maior pecado da raça humana a maior doença da raça humana é o pecado. Porque uma vez cometido o pecado no ser humano, faz com que Deus se distancie. Porque Deus é santo, Ele não habita em meio ao pecado. Aí você quer dizer, irmão Júnior, que a doença da AIDS, do câncer, qualquer outro tipo de doença não é perigosa? É perigosa. Mas quando eu tenho a minha vida alinhada com Deus, Ele pode curar qualquer doença. Porque a Bíblia vai relatar que Ele, depois de 4 dias, Ele ressuscitou um homem chamado Lázaro, para o qual aquela família não tinha mais esperança. Estava no processamento da dor, da perca. Mas Jesus chegou e fez, ressuscitou aquele que estava morto há 4 dias. Então para Deus nada é impossível. Ele pode fazer tudo. Na criação do mundo, Ele trouxe à existência aquilo que não existia. Ele deu nome àquilo que ainda não existia. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é soberano, Ele é altíssimo. Ele pode fazer todas as coisas se tornarem possíveis segundo a vontade dEle. E Jesus vai até a casa de Jairo. No meio do caminho aquela mulher surge e pela fé dela ela obtém a cura que ela tanto almejava por 12 anos. E nesse decorrer dessa trajetória, pessoas que estavam na casa de Jairo chegam até ele. Eu amo demais esse versículo, essa parte desse versículo. Que pessoas que estavam ali dentro da casa de Jairo, olhando a situação da filha dele, chega até Jesus, até Jairo, e diz: Jairo, para que tu enfada mais o mestre? A tua filha está morta. A largar todo mundo, os desejos mudando, e a seguir o caminho de Jesus, vão surgir pessoas na sua vida com palavras destrutivas, com palavras negativas, com palavras para você poder parar de buscar a Jesus. Pessoas que vão vir para tirar o seu incentivo de ter uma vida de comunhão com o Senhor. Naquele momento, aquela palavra, eu creio que foi dura. Para chegar uma pessoa para dizer: Jairo, a tua filha já está morta, não adianta mais tu enfadar mais o mestre. Não adianta mais tu convidar ele até a tua casa, porque ela já está morta, não tem mais o que fazer. Mas Jesus, Ele não olha para Jairo. Jesus, Ele olha para aquele que veio anunciar a morte. Jesus olha para ele e diz: não temas, crê. Ela não está morta, ela está apenas dormindo. Vai ter momentos na nossa vida que vai surgir acontecimentos como esse. É para você tirar o foco. Lembra de Pedro diante daquela tempestade na 4ª vigília? Pedro vai até Jesus por cima das águas. O único ser humano que andou por cima das águas até hoje. E quando ele estava focado em Jesus, ele andou por cima das águas. E quando o Pedro anda por cima das águas, a tempestade, Marcílio, ela não tinha cessado. A tempestade estava continuando. Ela não tinha parado. O vento forte ainda estava soprando. Mas quando Pedro estava focado em Jesus, ele andou por cima das águas. Tempestade passou por ele, mas ele não sentiu. Ventos sopraram para ele cair, para ele afundar. Mas ele não afundou, não caiu, porque ele estava focado em Jesus. Glória. Mesmo assim, eu e você, quando estamos com os olhos fixos no Senhor, nada vai nos abalar. Vamos atravessar todo tipo de tempestade. Mas quando Pedro, ele desfoca, tira a visão de Jesus,
ele sente os ventos, ele sente a tempestade, ele começa a afundar. Aleluia! Ele começa a afundar. A nossa força não vem do nosso braço, a nossa força vem do Senhor. Caminhamos não porque queremos, mas porque todas as manhãs Ele nos concede o fôlego de vida. Estamos aqui com saúde, fortes, porque nessa manhã Deus Ele ajuda em misericórdia sobre nossa vida, nos concedendo o fôlego de vida. É por esse motivo que estamos aqui, para agradecermos através do louvor, da oração ao Senhor. Glória. E Jesus, Ele chama Jairo. Vamos, Jairo, para tua casa. Chega lá, tá aquelas fantasias de pessoas fingindo, tá sentindo a dor que a família de Jairo estava sentindo. Pessoas na nossa vida surgem com sendo falso, com falsidade, fingindo tá sentindo a nossa dor, fingindo tá na nossa própria pele, mas fingimento. Porque nem todo mundo que vai estar do nosso lado vai estar querendo que a gente venha prosperar, crescer ou continuar com o Senhor. E quando Jesus chega, Jesus diz: ó, Jairo, eu não quero essa multidão aqui não, bota todo mundo para fora. Só quero tu, para tu ver o milagre, que tu viesse atrás de mim, mas tu vai ver o milagre. Porque aquele que busca Jesus, ele tem que enxergar o milagre, ele vai ver o milagre. Ele não jamais vai buscar Jesus, Marcílio, Diego, sem ver o milagre. Ele vai vir enxergar o milagre. Se você não enxergou o teu milagre ainda, creia tão somente que você vai enxergar. Mas continue posicionado, continue na posição, que você vai enxergar o teu milagre. Aí Jesus tira aquela multidão e puxa somente Pedro, Tiago e João e entra naquele quarto. E de fato, ela não se movia, ela não falava, de fato ela estava ali, aparentemente morta. Eu digo aparentemente porque quando Jesus chega, o ambiente ele é mudado. Quando Jesus chega no ambiente, as coisas começam a mudar, não permanece da mesma forma. E Jesus olha para aquela menina: Talita cumi, levanta-te. E para quem estava ali, que viu aquela menina morta, pôde ver que aquele tempo que Jairo saiu para ir buscar solução, a cura chegou. Jamais é em vão esses passos aqui. Esses passos nesse sábado, nesse monte Ponte dos Carvalhos, jamais serão em vão. Todos os passos que damos para termos uma aproximação de Deus, jamais ele é em vão. Há galardão, há coisas novas. Amém. Aquele que busca o Senhor sempre terá coisas novas em sua vida. Glória. Os passos daquele que busca a Cristo Jesus não é em vão, Marcelo. Não é em vão. Há quem diga: para que tanto está na igreja? Há quem diga: para que tu continua ainda naquele ministério? Há quem diga: porque todos os dias tu está na igreja. Mas todos os dias é algo novo na nossa vida. Eu creio. Glória. Todos os dias é uma experiência diferente. Aleluia. Não é em vão nossos passos, a igreja, a adoração a Deus, a buscar o Senhor. Nunca vai ser em vão. Sempre vai ter um crescimento espiritual. Amadurecimento, ele vem crescendo. Espiritualidade, ela cresce. Intimidade, ela cresce. Comunhão, ela cresce. Diálogo, ela cresce. A fé, ela cresce mais ainda. Porque você vai vendo os acontecimentos diários diferentes e você vai vendo que Deus realmente ele existe. Que Deus realmente ele está do nosso lado. Por mais que as situações, por mais que o cenário seja caos, difícil, mas ele sempre vai estar conosco. E para finalizar essa mensagem, Jairo foi buscar recurso. Jairo foi buscar solução. Mas para Jairo poder ter a vida da sua vida restaurada,
ele teve que entender que todos os seus recursos não estavam valendo a pena, não estavam tendo valor daquilo que almejava. Porque hoje muitas pessoas dão muita credibilidade àquilo que tem, dá muita credibilidade a bens materiais. E onde a Bíblia vai dizer: a traça, a ferrugem e os ladrão rouba, mina, ferruja. Mas quando a gente busca o reino do céu, a traça não corrói, ferrugem não come, nem ladrão rouba. Que a gente venha dar mais valor à presença do Senhor, ao Espírito Santo, do que aos nossos bens materiais, aos nossos próprios recursos. E nesta manhã a gente entendeu que os nossos recursos é para a nossa necessidade simples da vida, mas o maior nosso recurso está nos céus, chamado Jesus de Nazaré. E nesta manhã Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Glória. Amém? Amém. Glória.